Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Eu quis começar com essa música porque quando nós rezamos a Salve Rainha, nós dizemos a Nossa Senhora que nós estamos aqui num vale de lágrimas, não é assim? A nossa vida neste mundo, meus irmãos, ela é uma vida muito instável. Nós não temos estabilidade nenhuma aqui. Veja o que estão sofrendo os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. De um dia para o outro, perderam tudo. Casa, bens, até pessoas que amam. E eu quis começar com essa música porque a experiência do Espírito Santo nos leva à esperança deste lugar. Deste lugar onde ninguém mais vai chorar. Onde nós viveremos uma alegria plena. A liturgia da igreja tem uma oração que diz isso. Lá ninguém mais vai chorar. Ninguém mais vai ficar triste. Porque lá é o mundo da felicidade. Então, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, os nossos sorrisos estarão misturados com as nossas lágrimas. Isso é inevitável. Estamos aqui na Canção Nova felizes, louvando a Deus, sorrindo, nos alegrando, mas também a gente não sabe o que nos espera no futuro. E a certeza do céu, deste lugar de uma felicidade eterna, é o que deve nos sustentar aqui e nos encher de esperança. Até porque nós precisamos reconhecer que este desejo de ver a Deus um dia é o desejo mais vivo e real do nosso coração. Mesmo que talvez você hoje não perceba isso e não reconheça isso. Mas as pessoas que já estão lá, que já passaram para o outro lado, elas são felizes e não choram mais por isso. Porque elas veem a Deus face a face. E ver a Deus para os santos é o motivo de uma alegria perene, que nunca vai passar. Você já imaginou? No céu existe uma alegria que nunca vai passar. No céu, ninguém mais derramará lágrimas. Por quê? Porque as pessoas que estão lá veem a Deus face a face. São Leão Magno dizia que o rosto de Deus é o alimento dos santos. Então, vê-lo é estarmos totalmente saciados. Acontece isso, por exemplo, quando a gente comunga. Quando a gente adora a Eucaristia, como vamos fazer daqui a pouco, nós experimentamos na Santa Missa e na adoração essa saciedade do céu, fragmentos de eternidade.
Porque somente a face de Deus é capaz de nos preencher de verdade. Eu quero provar isso para você, lhe convidando a fazer agora um exame de consciência e perceber na sua vida e na sua história que nada nem ninguém até hoje pôde satisfazer plenamente a sua vontade. Nós, seres humanos, temos duas dimensões que são as dimensões mestras da nossa vida: a inteligência e a vontade. Nós somos diferentes dos animais por isso, porque somos inteligentes e porque temos uma vontade governada pela inteligência. E essa mesma vontade, ensina a igreja, ela tem um fundo infinito. Ou seja, nada nesse mundo nos bastará. Nem os melhores amores, nem os melhores prazeres, nem os melhores confortos, porque esta vontade de fundo infinito só se sacia por um bem que seja também infinito. Verdade ou não é que quando nós experimentamos os amores deste mundo, parece que nós sentimos falta de algo? Nem os nossos pais, nem os amigos são capazes de nos dar um amor que sacie profundamente a nossa vontade. E eu quero dizer para você por quê. Porque a nossa vontade, ela só ficará plena se ela receber um amor que seja infinito e perfeito. A nossa vontade, ela é muito seletiva. E somente um amor assim, um amor que dure para sempre e que seja perfeito, será capaz de nos satisfazer. E quem é que nos ama assim? Quem? Deus. Ninguém neste mundo é capaz de nos garantir um amor perfeito. Até aquelas pessoas que juraram a nós um amor por toda a vida, às vezes elas nos decepcionam. Até aquelas pessoas que garantiram a nós uma lealdade, vez ou outra, elas pisam na bola. Porque o amor humano, meus irmãos, não tem perfeição. E ele é incapaz de durar para sempre. E eu também provo isso para você a partir de uma palavra chamada decepção, que gera outra palavra chamada tédio. Os amores humanos são decepcionantes. E às vezes nos levam até ao tédio. Nós achamos que aquele bem nos satisfaz, mas depois que passa um tempo a gente percebe que as coisas não eram tão bonitas como nós pensávamos. E aí nós nos frustramos. Até os bens materiais. Não é assim quando o celular fica velho? Começa a travar, fica cheio de coisas, e aparece um celular mais moderno, mais novo, mais bonito, mais rápido. E a gente divide em 24 vezes, compra aquele celular, passa 1 ano, 2 anos, aquele celular já ficou ultrapassado. E nós fazemos outra dívida. Não é assim? As roupas, a moda, os bens deste mundo, as coisas, com o passar do tempo, elas vão nos entediando. É como se elas perdessem a graça. E nós desenfreadamente queremos uma novidade que não passe.
Só que é ilusão pensar que aqui nós vamos encontrar isso. Só Deus, visto face a face, será o suficiente para nós. Foi isso que os santos entenderam. Santa Teresa de Jesus, quando ela viu Jesus Cristo, ela teve a graça de uma aparição de Jesus, e ela viu toda a beleza de Jesus. Imagine, que graça extraordinária, ver como eu estou vendo vocês, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando ela o viu, ela escreveu assim, no livro da vida, sua autobiografia: depois que via Jesus Cristo, todas as coisas neste mundo, para mim, perderam a graça. Todas as belezas deste mundo, reunidas ao que vi naquele dia, me causam mais canseira do que conforto. O santo é alguém assim. A vida de um santo ficou tão simples, tão descomplicada, porque ele viu a Deus de tal maneira que ele não precisa de mais nada. Percebam, as pessoas mais pecadoras, às vezes elas são também as mais complicadas. E são capazes de complicar a própria vida e a vida de quem está perto delas. Por quê? Porque se cria necessidades que este mundo não vai satisfazer. É algo real e que nós, querendo ou não, cristãos ou não cristãos, nós temos que reconhecer: a nossa vontade, ela só será feliz quando repousar em Deus. Até aqueles pecados mais prazerosos, depois que passa o prazer, as pessoas experimentam o quê? Um vazio e uma amargura. Porque nada neste mundo é capaz de satisfazer a vontade. Existe um escritor inglês, um grande poeta, que escreveu várias obras muito famosas, chamado C.S. Lewis. Ele escreveu assim, e ele era um grande homem de Deus. Ele escreveu assim: eu descobri dentro de mim desejos que nada neste mundo pode preencher. A única explicação lógica para isso é que eu fui feito para outro lugar e não para este mundo. Vejam que entendimento lógico e claro. Se nada do que existe aqui é capaz de preencher esses desejos mais profundos, então isso quer dizer que eu não sou daqui. Existe um lugar onde não haverá mais choro e eu serei plenamente satisfeito. A igreja chamou isso, meus irmãos, de visão beatífica. A doutrina da igreja diz que os santos no céu, eles veem a Deus face a face na visão beatífica, ou seja, a visão dos beatos. A palavra beato significa bem-aventurado, que significa feliz. Visão beatífica é a visão dos felizes. Daqueles que têm a alegria de ver o rosto de Deus e se tornarem então felizes para sempre. E vejam que bonito, quando uma pessoa morre santamente, em estado de graça, e imediatamente depois da sua morte, aquela pessoa vive o seu juízo particular. E se ela é digna de ir para o céu direto, sem se purificar no purgatório, imediatamente ela vê a Deus. E essa visão imediata de Deus causa nesta pessoa, nesta alma, uma alegria que não passará. E essa mesma alegria, do primeiro instante
que a pessoa viu a Deus, ela continuará eternamente, sem diminuir. Ou seja, as almas não vão ver a Deus e depois de um tempo vão se entediar e vão ser menos felizes por isso. O céu é como um instante eterno. Sabe aquele dia que você ficou mais feliz na sua vida? O dia que seu filho nasceu, que você passou no vestibular, o dia que eu fiquei padre. Aquele dia em que o nosso coração parecia explodir de alegria. Aquele instante que nós gostaríamos que não passasse. O Papa Bento XVI dizia: nós temos que multiplicar este instante pelo infinito e vamos nos aproximar um pouco daquilo que é o céu. Vejam que coisa extraordinária. No exato momento que a alma vê a Deus, ela se torna feliz numa felicidade que não se altera. É como se ela visse a Deus pela primeira vez a todo tempo. E isso é capaz de satisfazer a vontade dos eleitos. É por isso também que as pessoas que são santas desejaram tanto o céu. Há 2 anos atrás, eu soube de um falecimento de uma santa mulher de Deus, uma monja carmelita, alguém que eu conheci ao longo de muitos anos. Infelizmente, quando ela faleceu, eu estava aqui na Canção Nova, eu não pude estar presente nos últimos dias de vida, ela estava acometida por um câncer. E as suas irmãs me disseram da beleza extraordinária do exato momento da sua morte. Ela já estava na enfermaria do mosteiro, totalmente consciente, já não falava mais, mas totalmente consciente. E as irmãs me disseram que ela entrou em agonia de morte, me parece que foi numa sexta-feira, no começo da noite. E por volta de 10 horas da noite, ela começou naqueles últimos suspiros. Se você já acompanhou alguém no leito de morte, você deve também saber do que se trata. A pessoa tem aquela respiração ofegante, depois para, depois volta a respirar, aquela agonia de morte. Então todas as irmãs ao lado dela, cantando, rezando. Um padre veio para dar os últimos sacramentos. E a irmã me disse que, lado a lado, ela tinha 2 irmãs que seguravam a sua mão, uma de cada lado. E no exato momento da sua morte, pouco mais das 10 horas da noite, com as poucas forças que aquela mulher tinha, ela conseguiu soltar as 2 mãos que seguravam as mãos dela. Ela pegou o crucifixo, beijou, fez o sinal da cruz e morreu. E a freira que me disse isso, ela falou: padre, a hora da morte é a hora do encontro. Nós não queremos ninguém mais. Somos nós e ele, o esposo, o amado, aquele a quem nós demos a vida inteira. Então, aquelas poucas forças dela tocou o meu coração de pensar, era só ela e ele. Era o doce encontro. Quem vive santamente entende a morte assim, como um encontro sereno, como um beijo de amor, como ela beijou o crucificado, porque sabe que lá está o tesouro. Agora também aqui tem outro sinal. Quem pensa muito desesperadamente sobre a morte, talvez ainda não está tão preparado para ela. Os santos chegaram a pedir a Deus
Rompe, Senhor, a tela deste encontro. Imagina que loucura. Santa Teresinha, criança, quando descobriu o que era o céu, ela disse para a mãe dela: eu quero que a senhora morra. A mãe dela assustou. Como assim, minha filha? Para a senhora ir para o céu e ver a Deus face a face. Na inocência de criança, que entendeu, talvez até melhor do que os adultos, que a beleza do céu é o que mais satisfaz o nosso coração. Mas como tudo nessa vida tem uma condição, o tema desta quinta-feira de adoração traz para nós a condição para alcançarmos esse tesouro. Evangelho de João, capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia, você pode tomar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Palavra da salvação. Vejam, Jesus está dizendo a este homem, a este mestre, um homem de igreja, um homem que conhecia a Torá, que conhecia os ensinamentos da lei de Moisés e que tinha dificuldade de entender isso que era o essencial. Para ver a Deus, deve-se nascer do alto. E aqui, meus queridos, existe um ensinamento muito precioso e muito sério para nós. A condição de tudo o que eu falei até agora, a condição da eternidade, de ver a Deus face a face, de ver a beleza de Deus, a condição é nascer do alto. Nascer do alto, ou nascer da água e do Espírito, é o mesmo que ser santo. Ser santa. E aqui existe uma outra revelação teológica e doutrinal para nós católicos. E também muito séria. No céu só tem santos. No céu não existe espaço mínimo para o pecado. Os santos que já estão lá, vendo a Deus face a face, do jeito que eu falei para vocês, eles são impecáveis. Porque o fato de ver a Deus faz com que eles amem a Deus perfeitamente, a ponto de não querer nada fora de Deus. Nós que estamos aqui, às vezes nós queremos coisas fora de Deus. E acabamos pecando. Nós, infelizmente, ainda não somos capazes de querer a Deus 24 horas por dia. Infelizmente. Tanto que, preste atenção,
Quando nós pecamos, antes de pecar, o que a gente faz? A gente se esquece de Deus. O pecado, antes de tudo, é um ato de esquecimento. Se nós lembrássemos de Deus o tempo todo e do amor que Ele merece, nós pecaríamos menos. Porque ainda somos instáveis, não temos um amor ainda como o dos santos, às vezes nós também pecamos porque nos esquecemos de Deus. Quem está lá no céu não consegue se esquecer dele, porque o vê face a face. E ver a Deus imediatamente, face a face, faz com que os santos o amem de maneira irresistível. É por isso que no céu não tem pecado. E aí, uma coisa muito importante. Se no céu só tem santos, no céu só entra quem foi santo. Quem foi mais ou menos santo? Se alguém te enganou até aqui, deixa eu tirar o engano, tá bom? Se alguém foi mais ou menos santo, não vai para o céu direto. Quem foi mais ou menos santo, quem pensou assim, eu vou deixar esse pecado, mas esse aqui eu ainda vou conservar. Quem não morreu ainda santo o suficiente, vai para o purgatório, que é um estágio de purificação, diz a doutrina da igreja, que completa a nossa santidade. É uma pena, né? Deus não queria. Você acha que Deus queria o purgatório? Deus queria todos os seus filhos com Ele no céu imediatamente. O purgatório foi uma ação da misericórdia de Deus para nos purificar e nos receber limpos no céu. Então, quem está mais ou menos santo, e que infelizmente não foi tão generoso enquanto caminhou neste mundo, vai passar por um estágio de purificação. Vai dar uma fritadinha, até a alma ficar na coloração da eternidade, do céu, para depois ver a Deus. E isso é tão bonito, que diz a igreja que depois que a alma parte neste mundo, e ela vê que a roupa dela está suja, por justiça, ela mesma se atira no purgatório. Nem é Deus que envia ela para lá. Ela vê a Deus, vê os santos, mas percebe, eu ainda não estou pronta para tanta beleza. Eu preciso lavar minha roupa. E ela mesma, tomada por um senso de justiça, se joga na purificação. É por isso que, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos que ser generosos. Aqui é o tempo de construir os méritos. Depois do último suspiro, meus irmãos, acabou. Por isso que a gente tem que rezar pelas almas. Quantas pessoas têm a tradição bonita de nas segundas-feiras oferecer missa pelas almas, comungar pelas almas, rezar a via sacra, o terço. Sabe por quê? As almas que estão lá no purgatório não podem mais construir méritos. Acabou. Não podem fazer mais nada. Somos nós que temos que ajudá-las com a nossa oração. Tem uma santa que teve visões do purgatório e ela disse isso. Eu vi almas no purgatório sedentas para que se ofereçam missas por elas. Porque elas não podem mais comungar, não podem mais confessar. E se a gente fizer isso por elas, quando elas forem para o céu, vão fazer por nós que estamos aqui.
Ou seja, meus irmãos, é a generosidade e o capricho na vida da santidade aqui neste mundo que nos fará ver a Deus. Essa semana foi dia de Nossa Senhora de Fátima. Foi segunda-feira, eu acho. Segunda-feira. E eu me lembrava das aparições de Fátima de maio de 1917 até outubro daquele mesmo ano. Em uma das aparições, Nossa Senhora disse que levaria Lúcia para o céu, a vidente mais velha, não é? Dos 3 pastorinhos. Levaria também a Jacinta e levaria também o Francisco. E Lúcia perguntou para Nossa Senhora de uma amiga dela, que tinha morrido há pouco tempo, se ela já estava no céu. Uma amiga, uma criança como ela. E Nossa Senhora respondeu: ela ficará no purgatório até o fim do mundo. E sabe o que eu fico pensando? É claro que a gente não sabe. O que foi que essa menina fez para ficar no purgatório até o fim do mundo? E eu preciso pôr a minha barba de molho e pedalar. Para também me purificar aqui, neste tempo, neste exílio, aproveitar também os sofrimentos, as perdas, os sacrifícios que a vida me pede, para purificar a minha alma e ser digno desta morada eterna. Se uma criança, seja lá o que foi que ela fez, ficará no purgatório até o fim do mundo, o que será de nós se nós não criarmos vergonha na cara? Um outro jovem de Deus, que também nos constrange muito, beatificado recentemente, chamado Carlo Acutis, um adolescente que morreu de leucemia, nos últimos dias de vida, vivendo dores terríveis, não deixou que a enfermeira aplicasse os medicamentos analgésicos, e quando ela perguntou por quê, ele falou: eu estou oferecendo essas dores porque eu quero ir direto para o céu, sem passar pelo purgatório. Que coisa extraordinária e que coisa vergonhosa para nós, adultos, que às vezes não aceitamos as menores contrariedades e perdemos a oportunidade de purificar a nossa alma. Enquanto nós estamos neste mundo, neste tempo da peregrinação, e aqui é o tempo em que o Espírito Santo é derramado, Ele está despertando o nosso coração para esta verdade. Quem não nascer do alto e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Como diz a minha mãe, não vai ver nem a cor. É necessário hoje, pela experiência de Deus que nós fazemos aqui na Canção Nova, pelo derramamento do Espírito Santo, renovarmos o nosso compromisso em cada um de nós nascermos do alto, para uma vida nova. Isso se dará somente se nós nos deixarmos convencer pelo Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho que é o Espírito Santo quem convence o mundo a respeito do pecado. E isso é uma verdade fundamental. Nessas últimas décadas, quando acontece este grande movimento do Espírito Santo sobre a face da terra, como um novo Pentecostes, na experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, nós estamos vendo muitas pessoas voltando para Deus, deixando o pecado, buscando o sacramento da confissão,
porque é o Espírito Santo que convence o mundo da vida errada. E a coisa ficou tão feia, que se nós olharmos para este mundo, nós vamos reconhecer que não é um discurso muito moralista que vai salvar este mundo. Quantos pais e mães estão aí perdendo seus filhos para o pecado, estão chorando desesperados porque não conseguem fazer nada. Não é a força de palavras que vai mudar este mundo, é o poder do Espírito Santo. É Ele quem convence da existência do céu, da existência do purgatório, da existência do inferno. Eu conheci uma pessoa que se converteu sozinho na sua casa de madrugada. Ele acordou e, por uma experiência com o Espírito Santo, ele viu o estado da sua alma no inferno. Ele foi revelado sozinho por Deus naquela madrugada, que se ele morresse naquele estado, ele iria para a condenação eterna. Ele viveu uma transformação extraordinária, porque é o Espírito Santo quem convence o mundo a respeito do pecado. Nós que vivemos este tempo, chamado o tempo de Pentecostes, o tempo do Espírito Santo, e que durará até o retorno glorioso de Jesus, ou nós aproveitamos este tempo, ou nós vamos nos perder. Vocês estavam cantando há pouco, bênçãos são derramadas a todo momento. Há uma chuva que cai sobre a humanidade a todo momento, mas tem muita gente que está com o guarda-chuva aberto e está perdendo o tempo precioso neste mundo para construir a própria eternidade. É ilusão pensar que lá no final as coisas vão acabar em pizza, porque não vão. Neste mundo, às vezes, as injustiças fazem com que tudo acabe de qualquer jeito. Olha, mas naquele dia, isso não existe. Quem não renascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Naquele dia não existe jeitinho. Seremos como aquela freira, nós e Deus. Não vamos levar o pai, a mãe, a autoridade, alguém que dê um jeitinho aqui para nós. Não. A igreja já ensinou, é um juízo particular. Você face a face com Deus. E Deus vai ver, você nasceu do alto ou da terra, ou da baixaria. O Padre Jonas nos ensinou que, enquanto houver neste mundo um cristão que ainda não foi batizado no Espírito Santo, ainda não completou-se a obra de Pentecostes. Você está aqui e você tem hoje essa oportunidade. Como é que você vai embora da Canção Nova hoje? Mais do alto ou mais da terra? É injusto com você atravessar esses portões no final deste dia do mesmo jeito que você entrou aqui. Porque aqui é o lugar onde o Espírito Santo é derramado. E seria injustiça com a sua alma sair daqui hoje do mesmo jeito que você chegou. Seria injustiça com a sua alma, você que está em casa, acessando este canal de televisão e de rádio, ouvindo esta palavra, e depois desligar a sua televisão e continuar a mesma pessoa. É preciso nascer do alto para ver o reino
dos céus. Uma das mesmas videntes de Fátima, Santa Jacinta Marto, ela disse isso: se os homens soubessem o que é eternidade, eles mudariam de vida. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de não perder tempo e, ao mesmo tempo, de aproveitar o tempo em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. A Canção Nova quer ser na sua vida um veículo de curas e de milagres. Eu já recebi um milagre extraordinário da Canção Nova. Você já recebeu também, eu acredito. Curas, milagres, sinais, mas muito mais. O maior milagre que a Canção Nova deseja legar ao seu coração é um milagre chamado ou santos ou nada. Porque diz uma coisa para mim, de que adianta um corpo curado, saudável, e uma alma podre, indigna do céu. Do que adianta Deus fazer por nós os milagres mais extraordinários e, desculpa, nós continuamos na mesma vidinha. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Um corpo curado tem que acompanhar também uma alma santa. Se um milagre não nos leva à santidade, ele torna-se um milagre estéril. Quero terminar dizendo e trazendo para vocês a promessa do que é eternidade. E para mim, uma das definições mais bonitas do que é o céu. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Tais são os bens que Deus reserva para aqueles que o amam. Lá nós vamos ver o que nós nunca vemos, vamos ouvir o que nunca ouvimos e vamos sentir o que nunca sentimos. Meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, você não pode ficar de fora. Faça de tudo. Derrame lágrimas e sangue, se for preciso, para não ficar de fora da festa da eternidade. Os santos estão lá, eles nos esperam e torcem por nós. Queira Deus que hoje você se decida também a habitar o céu a partir das escolhas deste mundo. Vamos então rezar? O Espírito Santo já está sendo derramado aqui. Nós aprendemos que a Canção Nova é a casa de Maria, é um território eucarístico e é um lugar onde o Espírito Santo é derramado. Vejam, tudo aqui favorece para a gente ir para o céu. Na Canção Nova só não vai para o céu quem não quer, porque tudo aqui favorece. Vejam, a casa de Maria, um território eucarístico. Gente, aqui neste terreno e nos terrenos adjacentes da Canção Nova em Cachoeira Paulista, existem mais ou menos 40 sacrários, 40 capelas que guardam a Eucaristia. E por fim, a Canção Nova é o lugar onde o Espírito Santo é derramado. Nós vamos receber a visita agora do batizador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vem para nos convencer. E você vai abrindo o seu coração junto com o Ministério de Música,
junto com o Orlando, orando e pedindo a Deus essa graça de um coração decidido a nascer do alto. Pegue seus braços e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã viver a graça do batismo no Espírito para ser renovado nas minhas inspirações, nas minhas decisões por Ti, Senhor, decisão pela santidade. Renova-me, Senhor, na graça do Espírito. Eu quero nascer do alto, eu quero nascer de novo, quero ser um homem novo. As mulheres dizem, uma mulher nova. Eu quero ser um homem novo, eu quero ser completamente tomado da Tua graça. Vem, Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vamos, pegue seus braços, peça. Vem, 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 Espírito Santo, vem.